Milionário compra uma virgem em leilão. Mas na primeira noite deles tiveram uma surpresa. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Já comenta de onde você nos assiste, quero saber. Vamos à história. Você venderia sua pureza por R$1 milhão? Parece loucura, mas no Brasil real, onde o luxo e o desespero se cruzam, isso acontece mais do que você imagina. E o que era para ser só uma noite, virou um escândalo nacional. Diziam que Esther tinha um rosto que lembrava as beatas de igreja e a coragem de uma onça acuada. Crescida sob o sol impiedoso do sertão maranhense, aprendeu cedo que sonho não enchia a barriga, e que bondade, muitas vezes, era um luxo de quem nunca passou fome. Aos 19, ela já enterrara a mãe, cuidava do irmão com epilepsia e devia até o último centavo ao dono da farmácia da cidade. Foi ali, entre o pó da estrada e o render da cadeira de balanço, que ela tomou a decisão que mudaria sua vida, ou talvez a do Brasil inteiro. Um leilão. Isso mesmo. Mas não era de gado ou de terras, era de gente. Ou melhor, de experiências exclusivas com jovens virgens, como anunciava o site da Fundação Sereia Azul, uma ONG de fachada que se dizia voltada à promoção social de meninas em situação de vulnerabilidade. Por trás do discurso floreado, existia uma rede silenciosa de abuso disfarçado de filantropia. E era justamente isso que Esther queria expor. O plano era simples na teoria, mas arriscado na prática. Se infiltrar, aceitar o leilão e gravar tudo. Ela tinha o apoio de um coletivo investigativo feminista do Rio, que bancou sua inscrição e a equipou com microcâmeras escondidas em brincos, colar e até na fivela da sandália. Mas o que ela não sabia era quem iria comprá-la. E aí entra Arthur Cortes. Arthur era o tipo de homem que entrava mudo e saía milionário. Dono de um império de tecnologia verde, tinha virado ícone nacional depois de investir em projetos sociais nas periferias do Rio. Sua imagem, impecável. Gravata fina, barba feita, e um Instagram cheio de fotos com líderes globais e crianças sorridentes. Mas por trás dos flashes, escondia-se um passado sombrio que poucos ousavam tocar. Um filho morto em circunstâncias misteriosas, um divórcio silencioso e acusações abafadas com bons advogados. Ele entrou no leilão como quem escolhe vinho caro, por capricho. Quando viu a foto de Esther, algo travou. Não foi desejo. Foi reconhecimento. Ela tinha os mesmos olhos da mulher que ele amou, e destruiu. Em segundos, o lance dele superou todos os outros. R$3,5 milhões. Parabéns, Sr. Cortes. A experiência será marcada em Angra, neste final de semana. A viagem foi um filme sem trilha. Esther foi levada de helicóptero até a mansão de Arthur, onde foi recebida por empregados que tratavam tudo como rotina. Sala de mármore, vinho francês, um piano de cauda que ninguém tocava. Arthur apareceu horas depois, vestido casualmente, mas com os olhos de quem carrega peso demais no peito. Você sabe por que está aqui, certo? Perguntou ele, sem rodeios. Sei, respondeu Esther, mantendo o tom neutro. Não gosto de joguinhos. Gosto de clareza. Então sejamos claros, você pagou. Agora aguente. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Esther, por dentro, tremia. Não pelo medo do que poderia acontecer, mas pelo medo de tudo dar errado. As câmeras estavam funcionando. A bateria estava carregada. O sinal estava forte. Tudo precisava ser perfeito. Quando a noite caiu, Arthur conduziu Esther até o quarto de hóspedes. Nada de luxo exagerado, mas o suficiente para parecer um hotel 5 estrelas. Ele serviu vinho. Ela recusou. Ele tentou se aproximar. Ela recuou. Você tá com medo? Ele perguntou, agora com um tom mais humano. Não. Só tô esperando a surpresa. Surpresa? E então ela falou. Arthur, eu sei quem você é. Sei o que isso aqui realmente é. E você acabou de ser filmado do momento em que me recebeu até agora. Tudo isso vai pra mídia. Pro Ministério Público. Pro mundo. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a noite lá fora. Por um segundo, Arthur pareceu não entender. Depois, pareceu rir.
Mas, ao olhar nos olhos dela, viu algo que não esperava: verdade. Isso é algum tipo de golpe? Perguntou, mas sem convicção. Isso é justiça. A verdadeira. Aquela que a sua grana não compra. Esther se levantou, apontando discretamente para a fivela da sandália. Tá tudo aqui. Inclusive o momento em que você tentou me tocar sem meu consentimento. Arthur se calou. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu nu, exposto e, de algum modo estranho, aliviado. Porque parte dele, a parte que não mostrava nem para o espelho, queria ser descoberto. E se a pessoa que você tenta desmascarar estiver fugindo de algo ainda mais sombrio do que você imagina? Naquela noite, Esther achou que tinha o controle. Mas Arthur guardava um segredo capaz de virar o jogo e colocar a vida dela em risco. A câmera ainda gravava. O ambiente parecia congelado. Do lado de fora da mansão, as ondas batiam nas pedras com força, como se a própria natureza quisesse alertá-los. Algo estava prestes a acontecer. Arthur olhava para Esther com um misto de incredulidade e admiração. Ela tinha coragem. Muita coragem. Mas também era ingênua, e estava mexendo com um mundo onde a verdade, muitas vezes, custava mais caro que a mentira. Você se acha esperta, não é? Ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Não. Só estou cansada de ver homens ricos brincando de deuses enquanto meninas desaparecem. Você foi só o azarado que cruzou o meu caminho. Arthur riu, mas havia dor no riso. Você tem ideia do que está fazendo? Tenho. E você também devia ter. Ela começou a andar até a porta, mas parou ao ouvir algo que não esperava. Eu perdi um filho. E ele tinha os mesmos olhos que os seus. Disse Arthur, num tom que a fez hesitar. Esther virou lentamente. Aquela frase não estava no script. Nenhuma das reuniões com o coletivo, nenhuma das simulações, a prepararam para aquilo. O que você está dizendo? Arthur caminhou até uma estante, puxou uma foto emoldurada e a entregou a ela. Era uma criança de uns 6 anos, risonha, de pele morena clara e cabelo bagunçado. Mateus, meu filho, morreu num acidente há 3 anos. Mas, semanas atrás, eu o vi. Ou achei que vi. Na Praça Paris, no Rio. Uma criança idêntica. Com outro homem. E quando olhei nos olhos dele, senti que era o meu filho. Só que, não era possível. Esther ficou em silêncio. Ela estava ali para desmascarar um esquema nojento, não para ouvir um pai em luto. Mas algo naquele desabafo parecia real. Isso muda o que você fez aqui? Ela perguntou, firme. Não. Mas talvez mude o que você vai fazer agora. Nos dias seguintes, Arthur não tentou fugir. Pelo contrário, ofereceu a própria equipe jurídica para negociar com a mídia, mas Esther recusou. Ela mandou todo o material para o coletivo, que preparava uma reportagem bomba a ser lançada pela internet. Mas antes que a história explodisse, algo inusitado aconteceu. Esther foi seguida. Primeiro, um carro preto estacionado em frente ao hotel onde ela estava hospedada no Rio. Depois, 2 homens tentando abordá-la na saída de uma cafeteria. Por sorte, ela conseguiu escapar, graças ao motorista de aplicativo que desconfiou da situação e a ajudou a despistá-los. Quando contou a Arthur, esperando sarcasmo, recebeu outra reação. Eu avisei que você não fazia ideia de com quem estava lidando. Você está dizendo que estão me caçando por causa disso? Não. Estão te caçando porque você chegou perto de algo maior. Maior que um leilão de virgens. Maior que isso. Eu descobri algo quando tentei investigar a criança da praça. Os leilões são só a ponta do iceberg. O buraco é muito mais fundo e envolve gente grande. Deputados, juízes, empresários. Tem uma rede por trás disso, e se você não sair agora, vão te enterrar junto com a história. Esther, teimosa como era, não quis acreditar. Mas quando voltou para o hotel naquela noite e encontrou seu quarto revirado, tudo limpo, inclusive os equipamentos escondidos, a ficha caiu. Alguém estava querendo silenciar a verdade. Do outro lado da cidade, no bairro da Glória,
numa sala escura com cheiro de mofo e paredes descascadas, o vídeo vazado por Esther já estava sendo copiado por mãos anônimas. O coletivo feminista, que operava sob o nome fictício de Projeto Aurora, havia previsto que algo assim poderia acontecer. E por isso, tinham backup de tudo. Mas também sabiam que estavam enfrentando um sistema. E que talvez precisassem de um aliado improvável. Esther hesitou, mas sabia que não tinha muitas opções. Ligou para Arthur. Preciso da sua ajuda. Agora você confia em mim? Não. Mas confio menos ainda em quem está tentando me matar. Do outro lado da linha, Arthur suspirou. Então se prepara. Porque o que você vai descobrir agora pode mudar tudo. E se o homem que você mais odeia fosse a única chave para salvar sua vida? Quando Esther seguiu Arthur até aquele hospital abandonado, ela não fazia ideia do que iria encontrar. E o nome que apareceu nos arquivos era o último que ela esperava ver. Era madrugada quando o carro de Arthur subiu a estrada sinuosa que levava até o alto do Morro da Providência. O céu estava nublado, e o rio parecia dormir em silêncio. A mansão, os flashes, o luxo, tudo havia ficado para trás. Agora, o cenário era um prédio em ruínas, tomado pelo mato e pelo cheiro úmido da decadência. Um hospital? Perguntou Esther, franzindo a testa enquanto descia do carro. Antigo sanatório. Fechado nos anos 90. Hoje só aparece em listas de locais assombrados por youtubers. Mas, na verdade, ele foi o primeiro ponto de coleta de dados da Fundação Sereia Azul. Antes mesmo de ser uma ONG. Esther engoliu em seco. O que a gente vai encontrar aqui? Arthur acendeu uma lanterna e respondeu com a voz carregada. Respostas. Mas também, perguntas que você talvez não queira fazer. Eles entraram. O lugar estava coberto de poeira, pichações e teias de aranha. O barulho de seus passos ecoava pelos corredores vazios. Arthur parecia saber exatamente onde ir. Viraram 2 vezes à direita, desceram uma escada parcialmente destruída e pararam em frente a uma porta de ferro com uma cruz torta pintada com spray. Aqui, disse ele, enquanto forçava a maçaneta com uma chave velha. Dentro da sala havia estantes com fichários, caixas plásticas empilhadas e pastas amareladas. No canto, um computador antigo, desligado, coberto por um lençol rasgado. Esther se aproximou dos arquivos. Cada pasta tinha um nome, uma foto e uma data. São meninas, e também registros de doadores, compradores e funcionários envolvidos. Isso aqui é o esqueleto da rede. Ela puxou uma pasta aleatoriamente. Leu o nome, passou os olhos na ficha. Mas foi quando abriu a terceira caixa que o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Ali estava o nome dele. Hélio Andrade. Seu pai. Não. Ela sussurrou, como se dizendo alto pudesse apagar o que via. Arthur se virou ao ouvir a mudança no tom da respiração dela. Você conhece esse nome? Conheço. É o meu pai. Mas ele morreu há 12 anos. Num incêndio. Eu era criança, mas lembro. Ela começou a tremer. Arthur se aproximou, pegou a pasta das mãos dela e leu rapidamente. Segundo isso aqui, ele era um dos coordenadores de captação da rede. Atuava nas áreas rurais do Maranhão. Mas, espera. Olha a data do último registro. Esther leu, 2018. Isso é impossível. Ele morreu em 2013. Arthur balançou a cabeça lentamente. Ou mentiram para você. O mundo de Esther virou de cabeça para baixo. O pai, que ela sempre acreditou ser vítima de uma tragédia, agora aparecia como peça fundamental no tráfico de meninas no Brasil profundo. E pior, talvez ainda estivesse vivo. Ela começou a vasculhar as outras pastas. Havia nomes que ela reconhecia da televisão, da política, de ONGs. Era como entrar num pesadelo de onde não se podia acordar. Aquilo era mais do que ela jamais imaginou. Arthur olhou para ela. Agora você entende por que estão atrás de você? Esther assentiu, tentando controlar o pânico. E o que a gente faz agora? Agora, a gente expõe tudo. Mas com inteligência.
Essa gente tem olhos em todo lugar. O coletivo de vocês precisa proteger isso. Copiar, cifrar e vazar com precisão. Esther respirou fundo. Ela ainda estava digerindo tudo, mas havia uma certeza crescendo dentro dela. Não podia voltar atrás. Aquilo era maior do que sua própria dor. Enquanto organizavam as pastas para levar cópias ao coletivo, Arthur fez uma pausa. Você nunca me perguntou por que entrei nesse leilão. Por que é um homem podre como os outros? Ele sorriu, mas sem ironia. Quase. Mas, na verdade, eu entrei procurando por pistas. De Mateus. E talvez, a menina da sua ficha, fosse minha pista. Algumas das garotas são vendidas, mas outras somem. São entregues a laboratórios, clínicas ilegais. Alguns desaparecimentos se conectam com registros daqui. Esther virou o rosto. Você está dizendo que seu filho pode estar vivo? Ou morto num experimento? Mas sim, ainda tenho esperança. Ela o encarou por um longo momento. Então, a gente tem mais em comum do que eu imaginava. Antes de saírem do hospital, eles escutaram passos. Arthur apagou a lanterna. 3 vultos surgiram no corredor. Homens armados. Eles vasculhavam o prédio, com lanternas e rádios. Eles estão atrás da gente. Agora! Sussurrou Arthur. Esther apertou o peito. As pastas ainda estavam com eles. Eles precisavam fugir. Você acreditaria se dissesse que seu pai, dado como morto há mais de 10 anos, está vivo e envolvido numa rede de crimes que você mesma jurou derrubar? No capítulo de hoje, Esther precisa fugir, mas o que ela encontra no porão do hospital muda tudo. O som dos passos ecoava pelos corredores do hospital abandonado como tambores de guerra. Esther e Arthur se moveram rápido, mas cautelosos, escondendo-se atrás de pilares e máquinas enferrujadas. As luzes das lanternas dos homens armados varriam o chão, as paredes, tudo ao redor, como caçadores farejando suas presas. Por aqui! Sussurrou Arthur, puxando Esther por uma passagem estreita entre 2 alas colapsadas do prédio. Eles correram pelo que parecia ser uma antiga ala psiquiátrica, onde ainda restavam camas de ferro retorcidas, cadeiras de rodas jogadas às pressas e portas com trincos por fora. Esther sentia o coração martelar no peito como um tambor desgovernado. A saída deve estar logo ali, murmurou Arthur. Mas uma voz no rádio dos homens atrás deles fez os 2 congelarem. 2 corpos térmicos detectados no setor C. Repito, setor C. Encurralem pelas laterais. Arthur xingou baixo. Eles têm drones térmicos. Droga! A gente vai morrer aqui? Perguntou Esther, num sussurro tremido. Não se eu puder evitar. Arthur apontou para uma porta semiaberta, com uma escada que descia para o que parecia ser o porão do hospital. Vamos! Rápido! O porão cheirava a mofo e esquecimento. As paredes eram cobertas de fungos e escritos quase apagados. A cada passo, o som dos próprios movimentos era abafado pela densidade do ar. Esther sentia que estavam indo fundo demais, não só fisicamente, mas emocionalmente. Estavam escavando a verdade, e não havia mais como voltar à superfície sem carregar o peso de tudo o que encontrassem. Arthur iluminava o caminho com o celular. O sinal já havia sumido. No fim do corredor, uma porta de metal enferrujado. Ele tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Afaste-se, disse ele, e então deu 2 chutes firmes, fazendo a tranca ceder com um estalo. A porta se abriu com um rangido sinistro. Dentro, a surpresa. Um homem. Velho, magro, barba grisalha por fazer. Vestia um jaleco rasgado e sujo. Estava sentado numa cadeira, cercado por papéis, fotos antigas e frascos de medicamentos vencidos. Ele não demonstrou susto. Apenas levantou os olhos e encarou Arthur. Depois Esther. Esther congelou. Você é real? O homem piscou devagar. Se eu sou real, minha filha? Claro que sou. Embora o mundo tenha preferido me enterrar vivo. Arthur olhou para Esther. É ele. Ela assentiu, sem conseguir respirar. Pai,
Hélio Andrade parecia um espectro do passado. O tempo o havia consumido, mas seus olhos, os mesmos olhos que ela via no espelho desde criança. Era ele. Como você. Por quê? Eu sabia que um dia você viria, ele disse, com uma voz cansada, mas firme. E quando você chegasse, queria estar lúcido. Queria que soubesse da verdade por mim, não pelos outros. Esther caiu de joelhos, confusa, tremendo. Você morreu. Mamãe. Ela chorava toda a noite. A gente achava que você estava no céu. E ela achava mesmo. Porque foi o que fizeram ela acreditar. Mas eu nunca morri, filha. Eu fui apagado. Arthur mantinha-se calado, mas atento. O velho continuou. Eu descobri o que estavam fazendo. Crianças, meninas pobres do norte, sendo levadas para fins que nem mesmo os monstros do inferno ousariam planejar. Fui contra. Ameaçaram minha família. Eu tentei fugir, mas me pegaram. Simularam o incêndio. Plantaram um corpo carbonizado. Me trouxeram para cá. E desde então, me usavam como arquivo vivo. Eu era o depósito de dados da rede. Tudo aqui, ele apontou para caixas e caixas ao redor, foi coletado, documentado e escondido. Esther sentia o mundo girar. Então, você nunca nos abandonou? Nunca. Eu lutei. Mas perdi. E quando percebi que não poderia proteger vocês, aceitei meu cativeiro como castigo por não ter conseguido impedir tudo isso. Arthur se aproximou. Temos que tirar ele daqui. E copiar tudo o que está nesses arquivos. Isso pode ser a prova definitiva. Mas antes que pudessem reagir, o som de um tiro ecoou no corredor. Alguém havia encontrado o caminho até ali. Arthur apagou a lanterna, segurou Esther pelo braço e a puxou para trás de uma estante. Hélio rastejou até um canto e se escondeu entre caixas. Passos. Vozes abafadas. Estavam cercados. Arthur sacou uma arma pequena, escondida no cós da calça. Esther arregalou os olhos. Você está armado? Eu esperava o pior. E então acrescentou, cobertura. Quando eu distrair, vocês correm. Hélio, a saída de emergência ainda existe? Sim. Corredor lateral, depois da sala de necropsia. Mas está trancada por fora. Eu dou um jeito nisso. Esther, vai. Ela hesitou. Eu não vou te deixar. Você precisa. Você tem os dados. Você tem a verdade. Hélio assentiu. Vai, filha. A luta agora é sua. Esther, aos prantos, apertou o HD que levava escondido contra o peito. Então correu. E naquele instante, começou a revolução. O que você faria se tivesse a chance de destruir um império criminoso, mas isso custasse a vida de alguém que, contra todas as expectativas, começou a mudar? Esther fugiu com a verdade, mas deixou Arthur para trás. Agora, ela precisa escolher entre justiça ou redenção. O mundo do lado de fora do hospital abandonado parecia outro planeta. O ar estava fresco, mas carregado com o peso do que Esther havia deixado para trás. Seus passos eram rápidos, quase automáticos, atravessando o matagal até a estrada de terra. O HD com os arquivos da rede pulsava contra seu peito, escondido sob a blusa, como um coração secundário, mais frio, mas igualmente vital. Ela correu por mais de 1 quilômetro até chegar ao ponto onde um carro a esperava. Era Dandara, líder do projeto Aurora, que imediatamente reconheceu o estado de choque nos olhos de Esther. Você conseguiu? Esther apenas assentiu e entregou o HD. Mas o Arthur ficou para trás. E, meu pai está vivo. Dandara arregalou os olhos. Como assim, viva? Depois eu explico. Agora, precisamos voltar. Eles pegaram o Arthur. Eles vão matá-lo. Dandara engoliu em seco. Você confia nele? Esther hesitou por um instante. Mas então respondeu, confio mais do que deveria. Mas sim, ele sabe demais. E ele me salvou. Dandara olhou para o HD em mãos, depois para Esther. Se voltarmos agora, corremos o risco de perder isso aqui.
É a única prova concreta que temos. A rede já deve saber que está com você. Eles não vão parar. E se eu não voltar, ele morre. Você entende isso? O silêncio entre as duas dizia mais do que qualquer discurso. Esther sabia que estava diante de uma escolha com consequências irreversíveis. Mas no fundo, já sabia qual seria sua decisão. Me dá um celular. Preciso de alguém de confiança para me ajudar com isso. Dandara tirou um aparelho da mochila e entregou. Quem você vai chamar? Alguém que ainda me deve favores e tem acesso a helicópteros. Enquanto isso, em algum lugar nas matas ao redor do hospital, Arthur era empurrado por 2 homens encapuzados. Seus pulsos estavam amarrados com corda de nylon e o rosto sangrava por causa de um golpe de coronha. Você tá ferrado, playboy, disse um dos captores, enquanto o arrastava por uma trilha até uma caminhonete estacionada num ponto sem sinal. Arthur nada dizia. Estava tentando memorizar os rostos, as vozes, o caminho, qualquer detalhe que pudesse usar depois. Eles o jogaram na carroceria, cobriram com uma lona e deram partida. Ele sabia para onde estavam levando. Fazenda Dom Elísio, uma propriedade privada no interior do Rio, onde aconteciam os retiros dos líderes da rede. Lá, ninguém saía sem autorização. Ou com vida. No dia seguinte, Esther chegou à sede do projeto Aurora. O local parecia um simples galpão de cooperativa agrícola, mas por dentro era um verdadeiro quartel de guerra digital. Monitores, codificadores, cabos, rádios e uma equipe de 20 pessoas trabalhando sem parar. Conseguimos extrair boa parte dos arquivos. São mais de 6.000 documentos escaneados, vídeos, nomes de parlamentares, médicos, juízes, empresários e também relatórios médicos. Relatórios horríveis, disse Dandara. E meu pai? Perguntou Esther, sentando-se exausta. Estamos cruzando os dados. Há registros dele até o ano passado. Parece que ele foi movido de ativo para silenciado quando tentou fugir. Mas não conseguiram matá-lo. Talvez por medo do que ele sabe. Esther mordeu o lábio, sem saber se sentia raiva, alívio ou culpa. E Arthur? Nosso contato no comando ametista confirmou que ele foi levado para a fazenda Dom Elísio. É um bunker de concreto, com sistema de segurança militar. Você não vai entrar lá pela porta da frente. Então vou pela dos fundos. Esther, isso é suicídio. E não fazer nada é covardia. Ela pegou uma pasta com os registros e colocou na mochila. Depois, prendeu uma câmera de botão na gola da camisa. Vou invadir o coração do sistema deles. E se eu não sair, vocês soltam tudo. Dandara segurou seu braço. Você vai entrar sozinha? Não. Eu chamei alguém. Nesse momento, um helicóptero se aproximava, pousando num terreno de terra batida atrás do galpão. Dele desceu um homem alto, de terno e farda discreta. Capitão Barreto, Forças Especiais. Pronto para a missão, como combinado, disse ele, acenando para Esther. Dandara arregalou os olhos. Você conhece um capitão do exército? Longa história, respondeu Esther com um meio sorriso. Ele devia à minha mãe uma vida. Agora vai pagar com uma missão. Enquanto isso, na fazenda, Arthur estava amarrado a uma cadeira de metal, dentro de um quarto escuro, iluminado por uma lâmpada pendurada no teto. À sua frente, um homem de blazer branco, que fumava lentamente um charuto cubano. Senhor Cortes, você era o nosso aliado. Um símbolo. E agora quer ser mártir? Arthur cuspiu no chão. Vocês erraram ao achar que eu era como vocês. O homem sorriu. Ninguém é diferente quando o medo entra. Vamos ver quanto tempo aguenta antes de começar a gritar. Arthur respirou fundo. Mas lá no fundo, tinha uma centelha de esperança. Esther viria. Ele sabia. Você teria coragem de sacrificar uma vida para salvar centenas? Esther se infiltrou na fazenda onde Arthur está preso. Mas quando ela finalmente o encontra, precisa fazer a escolha mais cruel da sua vida: resgatar o homem que tentou mudar, ou fugir com as provas que podem derrubar toda a rede. A noite estava fechada. A fazenda Dom Elísio parecia uma fortaleza perdida no tempo, com sua estrutura de concreto espesso,
câmeras infravermelhas e sensores de movimento escondidos em meio aos eucaliptos. Não era uma fazenda. Era uma prisão de luxo para monstros. Esther estava deitada no chão do helicóptero, usando um traje tático emprestado pelas forças especiais, com o cabelo preso e o olhar fixo na escuridão da mata. Ao seu lado, o capitão Barreto ajustava o comunicador no ouvido. Quando pousarmos, temos exatamente 23 minutos antes da troca de turnos na vigilância interna. A entrada pelo túnel de drenagem é estreita, mas leva direto ao porão administrativo. Foi o máximo que conseguimos com as imagens de satélite. E o Arthur? Última imagem térmica mostra ele numa sala isolada, sem janelas. Muito provavelmente numa câmara de interrogatório no bloco C. Esther apertou o maxilar. Se ele estiver vivo, eu trago ele comigo. Mas se não der, você faz o que tem que fazer, disse Barreto. Ela não respondeu, mas já sabia a resposta. O helicóptero pairou silenciosamente a cerca de 1 quilômetro da fazenda. Eles desceram com cordas e seguiram a pé, em silêncio absoluto. As botas afundavam no barro, os grilos eram a única trilha sonora. Esther carregava um HD externo blindado, um tablet com conexão satelital e uma câmera escondida que transmitia tudo ao vivo para o coletivo. Ao encontrar a tampa metálica do túnel, Barreto a ergueu com cuidado. Depois que entrarmos, não tem volta. Está pronta? Nunca estive tão pronta, disse Esther, antes de mergulhar na escuridão. Do outro lado da fazenda, Arthur estava em estado crítico. Seu rosto estava inchado, com sangue seco na lateral da testa. O homem de blazer branco continuava com a voz calma, quase suave. Você não é herói, Arthur. Você é só um garoto mimado tentando provar alguma coisa. O que vai ganhar com isso? A morte. Arthur respondeu com a voz rouca. Eu ganhei a chance de tentar ser alguém melhor. Já é mais do que você vai conseguir nessa vida podre. O homem apagou o charuto na mesa de aço e se levantou. Então morra com seu idealismo. Ele saiu, deixando Arthur preso. A porta foi trancada com 2 sistemas, um código digital e uma tranca física de aço. Do lado de fora, Esther e Barreto já estavam nos corredores subterrâneos. O cheiro de ferrugem e produtos químicos tomava o ar. O lugar era ainda mais sinistro por dentro. Salas com arquivos queimados, laboratórios abandonados, câmeras escondidas nos cantos. Eles estavam no núcleo da operação. Temos 12 minutos. Precisamos achar a sala de arquivos, disse Barreto. Esther, no entanto, se virou para a esquerda. E Arthur? Esther, você tem que pensar grande. Essa rede existe há décadas. Centenas de meninas foram traficadas. Você pode acabar com isso. Não pode jogar fora a chance por causa de um homem. Ela encarou o capitão com os olhos brilhando de raiva. Não é por causa de um homem. É por mim. Eu não vou deixar mais ninguém morrer se puder evitar. Sem esperar resposta, ela saiu correndo pelo corredor que levava ao bloco C. Atravessar o prédio foi como dançar sobre minas terrestres. 2 seguranças cruzaram seu caminho. Ela os derrubou com um taser silencioso. As luzes de emergência piscaram por um instante, e ela se escondeu atrás de um armário de aço. Finalmente, encontrou a sala. Dentro, Arthur estava quase desacordado, mas ao vê-la, forçou um sorriso torto. Sabia que você vinha. Cala a boca, você precisa de um médico. Ela abriu a mochila, pegou uma mini serra térmica e começou a cortar as trancas. Mas quando abriu a porta, o alarme disparou. Merda! A voz de Barreto veio pelo fone. Estouraram o sistema. Temos 3 minutos. Você conseguiu os arquivos? Negativo. Estou com o Arthur. Preciso sair com ele agora. Se sair pelo mesmo ponto, vai dar de cara com o grupo alfa deles. Eu vou criar uma distração. Corra pro Eli. Ela carregou o Arthur com dificuldade. Os tiros começaram a ecoar pelos corredores. Barreto estava lutando do lado de fora. O chão tremia com as explosões. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui,
Deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. No caminho, ela passou pela sala de arquivos. Parou. Dentro, estavam os últimos registros da rede. Os dados que ainda não tinham sido extraídos. Centenas de meninas ainda desaparecidas. As informações estavam ali. Esther olhou para Arthur. Ele sussurrou: vai. Pega. Eu espero. Você vai morrer, Arthur. Mas elas vão viver. Ela hesitou. Por 2 segundos. Longos como eternidades. Então, fez o impensável. Deixou Arthur encostado na parede, correu até a sala, pegou o servidor portátil de 3 terabytes com tudo o que precisava, voltou para ele, e o levantou novamente com lágrimas nos olhos. Você vai viver. E a verdade também. A fuga foi cinematográfica. Barreto apareceu no último segundo, dirigindo uma caminhonete roubada. Esther colocou Arthur e os arquivos no banco de trás, e os 3 fugiram em alta velocidade por uma estrada de terra, com drones os perseguindo pelo céu. Mas eles conseguiram. No dia seguinte, o coletivo liberou os arquivos para a imprensa internacional. Em menos de 24 horas, operações policiais invadiram 19 propriedades, prenderam 8 figuras políticas e abriram 132 processos. A rede começou a ruir. Esther estava ao lado do pai, agora livre. Arthur estava internado, em estado grave, mas estável. E no quarto hospitalar, entre máquinas e curativos, ele olhou para ela e murmurou: obrigado, por não desistir de mim. Ela respondeu, segurando sua mão: ninguém muda o passado. Mas a gente pode escolher o que fazer com o que sobrou. Você denunciaria um nome poderoso, sabendo que isso pode te custar a vida? Esther colocou a rede contra a parede. Mas agora, o nome que surge entre os documentos ameaça virar o jogo. E ele está mais perto do que ela imagina. 2 dias após a divulgação dos arquivos, o Brasil fervia. As maiores emissoras do país se revezavam em plantões. Manchetes estampavam as telas. Rede de tráfico humano desmantelada, ligações com políticos e médicos de alto escalão, ONGs de fachada e clínicas clandestinas, escândalos sem precedentes. Hashtag Justiça por Elas era o assunto mais comentado nas redes sociais. Manifestações eclodiram em capitais como São Paulo, Salvador e Recife. Mas no meio de todo esse caos, havia silêncio. Um silêncio calculado, de gente poderosa demais para ser exposta de imediato. E no coração desse furacão, estava Esther. Ela estava hospedada em um local seguro, um sítio discreto em Itatiaia, protegido por ex-agentes e voluntários do Projeto Aurora. Sua rotina era monitorada, seu celular controlado, seus movimentos limitados. Era como se tivesse trocado uma prisão por outra, mais segura, sim, mas ainda assim, cercada por muros invisíveis. Dandara entrava no quarto com um semblante tenso. Chegou um e-mail criptografado. Enviado da Suíça. Alguém da imprensa internacional. Eles disseram ter recebido parte dos dados que extraímos, com informações que ainda não foram reveladas. O que significa isso? Significa que alguém vazou mais do que deveria, ou queria garantir que a gente soubesse a verdade toda. Ela entregou um tablet para Esther. Na tela, estava um único nome, no topo de um dossiê parcialmente corrompido: Dr. Afonso Bezerra, vice-presidente da República. Esther sentiu o estômago revirar. Isso é real? Está nos registros médicos da Fundação. Ele era consultor voluntário. Mas ao cruzar os dados com os vídeos, encontramos algo pior. Dandara tocou no vídeo. Uma gravação noturna, em baixa resolução. Mas a voz, clara. Esse lote tá muito acima da média, Afonso. Cê quer qual? A de vestido branco. Quero ver se é mesmo virgem, como disseram. Silêncio. Esther apertou os olhos com força. Uma náusea subiu pela garganta. O homem que estava a poucos passos da presidência do país era um dos principais compradores. Isso não pode ser ignorado, disse Esther, com a voz engasgada. Mas se a gente soltar isso agora,
corremos risco de represálias do Estado. Intervenção da ABIN, censura digital, até prisão. Você vira alvo direto. Já sou alvo. Dandara respirou fundo. Esther, a verdade não basta. A verdade precisa de estratégia. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Saía de um pesadelo, entrava em outro. Sonhava com as meninas nos corredores frios da fundação. Com Arthur, ainda internado. Com o pai, sentado à mesa, calado, carregando nas costas o arrependimento de uma vida. Na manhã seguinte, acordou com o som de pneus na entrada do sítio. Um SUV preto, sem placas. 4 homens saíram, armados. Temos companhia, gritou um dos seguranças, sacando a pistola. Esther correu para o bunker ao lado do quarto principal. Lá dentro, havia uma espécie de sala de guerra, com telas, rádios e saída de emergência. Câmeras identificam placas frias. 2 dos homens já atuaram como seguranças particulares de deputados federais. Avisou um analista do coletivo. Eles não vieram só ameaçar, disse Dandara, com os olhos arregalados. Vieram limpar. Esther se manteve firme. Então vamos mostrar que não estamos sozinhas. Horas depois, a notícia já estava em todos os lugares. Tentativa de invasão em abrigo de testemunhas ligadas ao escândalo da Fundação Sereia Azul, mas os jornais tradicionais não revelavam quem era o novo nome citado no dossiê. Apenas blogs independentes e canais de denúncia começaram a especular. E um deles foi longe demais. Vice-presidente envolvido em rede de tráfico? A manchete explodiu no Twitter. Em menos de 2 horas, o autor da denúncia foi silenciado. Sua conta sumiu. O canal saiu do ar. Esther entendeu o recado. Agora era pessoal. Na mesma tarde, ela recebeu uma ligação. Uma voz disfarçada, masculina. Se você divulgar esse nome, não vai sobrar nem sua digital. Entendeu? Esther desligou. Se antes ela tinha dúvidas, agora não tinha mais. Dandara convocou uma reunião emergencial. Mais de 50 ativistas online, do Brasil e do exterior, se conectaram via rede protegida. Esther apareceu na tela central, com uma expressão decidida. Eu sei que expor esse nome pode me matar, mas deixar isso enterrado mata muito mais gente, todos os dias. Não estamos lutando só por justiça. Estamos lutando por sobrevivência. Então eu pergunto a vocês, vamos soltar o nome, ou vamos nos calar como todo mundo sempre fez? Houve silêncio. Depois, um a um, os ativistas começaram a acenar, confirmando apoio total. E ali nasceu a Operação Vozes da Verdade. O plano era simples, mas ousado. Diamante Azul Pequeno divulgar o nome e o vídeo em mais de 300 canais, simultaneamente, em 27 estados. Diamante Azul Pequeno usar perfis fakes e contas robô para pulverizar o conteúdo em minutos. Diamante Azul Pequeno acionar veículos internacionais para garantir que, se tentassem derrubar no Brasil, a informação já estivesse fora. E ao meio-dia do dia seguinte, o vídeo foi lançado. Dr. Afonso Bezerra, vice-presidente do Brasil, aparecia rindo enquanto escolhia uma menina num leilão ilegal. A internet explodiu. Mas em Brasília, começou o inferno. Imagine denunciar o segundo homem mais poderoso do país, e no dia seguinte, acordar com sua foto estampada como ameaça nacional. Agora Esther é caçada pela justiça, e só um homem pode ajudá-la, o delator que conhece o nome por trás de tudo, o verdadeiro chefe da rede. As notícias não demoraram a reagir. Esther Nogueira, terrorista digital ou justiceira fora da lei? Governo nega envolvimento do vice-presidente e acusa militante de terrorismo cibernético. Em menos de 24 horas, um mandado de prisão federal foi emitido em nome de Esther, acusada de vazamento de dados sigilosos, difamação de autoridade pública e instigação à desordem. O país estava dividido. Enquanto milhões tomavam as redes sociais para defendê-la com hashtags como #EstherLivre e #Justiça pelas Meninas, a ala governista se mobilizava em peso para descredibilizar tudo. Até Arthur, ainda se recuperando no hospital, teve o quarto invadido por agentes federais. Não o prenderam, ainda,
mas o ameaçaram diretamente. Se você tiver ligação com essa vagabunda, vai cair junto. Ele não respondeu. Mas naquele mesmo instante, pegou um papel, escreveu um nome e mandou via criptografia para Dandara. Hugo Ferraz. Hugo Ferraz. Um nome que Esther não ouvia há anos. Quando era criança, seu pai mencionava esse homem com medo velado, como se pronunciar o nome pudesse atrair coisa ruim. Na época, ele era um consultor internacional de segurança privada. Hoje, era quase um fantasma. Ex-militar, empresário bilionário com empresas no setor de tecnologias e fundador oculto da fundação onde Esther fora leiloada. Hugo não aparecia em nenhum registro oficial, mas os arquivos de Arthur, somados a vídeos internos recuperados, mostravam outro cenário. Ele era o cérebro por trás da sereia azul. O mentor. O investidor. E segundo Arthur, ele queria falar com Esther. O contato veio através de um e-mail estranho, com um link codificado. Dandara conseguiu rastrear a origem: Istambul, Turquia. Mas o IP mudava a cada 3 segundos. Era alguém que sabia exatamente como se esconder. Esther hesitou, mas clicou. Apareceu um vídeo. Era Hugo Ferraz. Cabelos grisalhos, rosto impenetrável. Estava num ambiente escuro, possivelmente um bunker. Olá, Esther. Eu sei que você quer acabar com isso. Mas o que você expôs foi apenas a superfície. Eu posso te dar tudo: os nomes, as contas, os contratos. Mas em troca, quero proteção. Estou cansado. E com medo. Se quiser me encontrar, venha até o lugar onde tudo começou. Ilha da Conceição, Niterói. Terça-feira, meia-noite. Sozinha. Ela pausou. Dandara, que assistia ao lado, estalou a língua. Isso pode ser armadilha. Ele te caça há anos. Pode querer te matar, ou usar seu nome para limpar a própria barra. Esther respondeu, olhando fixo para a tela. Ou pode ser a chave final. Na noite seguinte, usando um disfarce, Esther atravessou a Baía de Guanabara em um barco clandestino. A Ilha da Conceição era um amontoado de galpões, estaleiros e ruas mal iluminadas. Um lugar onde ninguém fazia perguntas. Onde o tráfico de órgãos, armas e pessoas coexistia com pescadores e operários. À meia-noite em ponto, ela chegou ao galpão indicado. Lá dentro, um cheiro de mofo, poeira e maresia. Hugo já estava à espera, acompanhado de 2 homens que mais pareciam sombras. Sozinha? Perguntou ele. Sempre estou. Ela respondeu. Ele sorriu. Eu vi seus olhos naquele dia, quando entrou no leilão. Vi que você não era como as outras. E soube que um dia, você destruiria tudo. E olha só, aqui estamos. Por que você quer falar comigo? Hugo caminhou até um armário de aço. De lá, retirou uma maleta preta. Abriu e mostrou documentos, pendrives, fotos. Isso aqui é o coração da rede. O nome dos reais financiadores. Os banqueiros. Os generais. Os médicos que faziam os exames. Até os padres que abençoavam os rituais. Tudo. Por que agora? Porque eles me traíram. Eu era o arquiteto. Mas virei um peso. Estão me caçando. Se eu morrer, isso tudo desaparece. Esther olhou para a maleta. E você quer o quê? Imunidade? Quero sumir. Identidade nova. Vida nova. Fora do Brasil. Em troca, tudo isso é seu. Ela hesitou. E como vou saber que não é armadilha? Hugo a encarou, sério. Porque você é a única que me entende. A única que viu o inferno por dentro. A única que pode queimar isso até os alicerces. Silêncio. Depois de alguns segundos, Esther estendeu a mão e pegou a maleta. Eu vou te tirar daqui. Mas se mentir, eu volto. E termino o que comecei. Fechado. Horas depois, Dandara confirmou a veracidade do material. Mais de 70 nomes inéditos. Gravações de reuniões privadas entre militares e empresários. Cópias de passaportes falsos.
transferências internacionais para contas nas Ilhas Virgens, e uma lista com meninas ainda desaparecidas. Era o fim da rede, ou o começo da guerra. No mesmo dia, Esther recebeu uma mensagem cifrada em seu celular, vinda de um número não rastreável. Você foi longe demais. Agora é pessoal. E, junto com isso, uma foto. Seu pai, amarrado, sangrando. O tempo está contra Esther. Com seu pai sequestrado, ela agora tem 48 horas para decidir: entregar os arquivos secretos e salvar a vida dele ou lutar até o fim, sabendo que pode perder tudo, inclusive sua própria vida. O relógio está correndo e a última jogada será decisiva. O celular de Esther tremia nas suas mãos. A mensagem era clara. O homem que controlava a rede, e que agora parecia querer arruinar sua vida, havia dado o ultimato: 48 horas. Nada mais, nada menos. A foto era aterradora. Seu pai, sentado em uma cadeira, com os olhos vendados e uma expressão de dor estampada no rosto. O que mais a assombrava era a legenda da imagem: entregue os arquivos ou ele vai pagar com a vida. Ela sentiu a pressão aumentando no peito. Não era apenas uma escolha entre salvar seu pai ou continuar com sua luta. Era uma escolha de caráter, uma escolha entre perder sua alma ou sacrificar o único vínculo que restava da sua família. Com os documentos de Hugo Ferraz em mãos, os mesmos que continham os nomes dos financiadores, políticos de altíssimo escalão, médicos e empresários corruptos, Esther sabia que tinha o poder de destruir toda a rede. Mas a que custo? Dandara entrou apressada no quarto, interrompendo os pensamentos de Esther. Ela tinha a expressão preocupada, como se soubesse o que estava em jogo. Esther, não há tempo. O governo já rastreou os arquivos. Estão se aproximando. Precisamos fazer algo antes que os arquivos desapareçam, ou antes que te matemática. Esther olhou fixamente para os papéis espalhados na mesa. O peso era insuportável. Eu não posso simplesmente entregar tudo e deixar meu pai morrer. Dandara se aproximou, mais calma, tentando manter a racionalidade. Mas não podemos fazer isso sozinha, Esther. Se você não tomar uma decisão logo, vamos perder tudo. A verdade vai se perder e, com ela, todas aquelas meninas. Todos os inocentes que sofreram nas mãos dessa rede. Você não quer que isso seja em vão, quer? Esther respirou fundo, se levantando da cadeira. A última coisa que ela queria era agir precipitadamente. Mas a situação estava desesperadora. Ela sabia que o governo não era apenas uma parte do problema. Ele estava completo no esquema. Os políticos de alto escalão, os generais, os empresários, todos estavam envolvidos. Seria suicídio tentar derrubá-los sem ter um aliado forte o suficiente para combater o sistema. A única solução seria conseguir apoio de quem não tinha mais nada a perder, pessoas que já estavam no jogo, mas que estavam dispostas a virar a mesa. Você está certa. Eu preciso de mais tempo. Preciso de aliados, Dandara. Alguém que possa nos ajudar a espalhar isso para o mundo sem que a rede tenha controle sobre isso. Dandara hesitou por um momento, mas logo acenou. Você tem mais aliados do que pensa, Esther. Podemos ir para a mídia internacional. Vamos passar por cima da censura. Mas para isso, precisamos de uma isca maior. Se você acha que pode negociar com eles, eu tenho uma ideia. Esther olhou com mais atenção. O que você sugere? A Operação Luzes. Um plano para expor tudo, globalmente. Você se lembra do tal Hugo Ferraz? Ele não é o único. Temos uma lista. Uma lista com os outros nomes mais poderosos. E essa é a chave. Se expormos esses nomes, vamos forçar uma investigação internacional. Eles não podem silenciar todo o mundo. E não podem esconder os crimes de todos. Esther ficou em silêncio, processando as palavras de Dandara. E meu pai? O que vamos fazer com ele? A única coisa que podemos fazer é agir rápido. Ele está sendo vigiado. Se não correremos o risco de perder a única chance de expor esses criminosos, e você sabe disso. Você tem de tomar a decisão agora. Esther balançou a cabeça, pensando. A resposta era óbvia. Ela não poderia recuar.
Já havia se comprometido a destruir a rede. Seu pai, ele sempre foi o maior apoio dela, mas a dor de perder milhares de vidas seria ainda pior. Ela não podia se permitir falhar. Com uma nova determinação, Esther se levantou e foi até a mesa. Pegou o celular e, com as mãos trêmulas, escreveu para o misterioso informante: aceito, mas só se você me der o nome de todos os envolvidos. Não apenas os políticos. Todos. E eu entrego os arquivos. A vida do meu pai depende disso. Ela apertou o botão para enviar a mensagem. O tempo estava contra ela. O telefone tocou minutos depois. A voz do outro lado estava fria e calculista. Era Hugo Ferraz. Você realmente acha que é tão simples assim, Esther? Não pense que eu sou um homem fácil de manipular. Você tem 24 horas. Depois disso, seu pai vai morrer e você vai sumir do mapa. Tudo que você conseguir vai desaparecer. Esther sentiu a raiva subindo, mas tentou se manter firme. Eu não sou você. Eu já te dei a chance de sair. Agora, quem vai perder será você. Porque eu não sou a única com uma carta na manga. Hugo riu. Vamos ver. Horas depois, Esther e Dandara conseguiram acessar a lista de contatos de Hugo. O nome de Carlos Araújo, um influente senador e ex-ministro da Justiça, apareceu em primeiro lugar. Ele foi o responsável pela corrupção na operação da fundação. Mas ele não estava sozinho. A rede incluía banqueiros internacionais, membros da Justiça e até líderes militares, todos com implicações diretas nos abusos. Foi aí que o plano de Esther tomou forma. Uma transmissão global, transmitida por uma rede internacional de jornalistas investigativos, seria a única maneira de expor todos os envolvidos simultaneamente. Mas Esther sabia, esse seria um movimento decisivo. Quando a verdade viesse à tona, não haveria mais volta. Esther fez a última ligação, com a voz firme. O jogo acabou. Estamos prontos para jogar as cartas finais. No fundo, ela sabia que havia mais do que apenas sua vida em risco. Agora, a luta pela justiça estava prestes a alcançar uma escala mundial. O governo tentava abafá-la, mas o mundo já estava ouvindo. É o último ato. A verdade está prestes a ser revelada. Esther tem uma chance de expor a corrupção do sistema, mas uma última traição ameaça destruir tudo o que ela construiu. O último jogo começa agora, e a luta pela justiça vai definir o destino de todos. A contagem regressiva estava no ar. A transmissão mundial havia sido programada para começar exatamente à meia-noite. Esther, com os nervos à flor da pele, sabia que a decisão que tomasse nos próximos minutos definiria o futuro de seu pai, sua vida e de todo o país. Ela estava em um pequeno quarto de um hotel em um local secreto, longe da vigilância. Ao lado dela, Dandara fazia os últimos ajustes nos sistemas de segurança, garantindo que a transmissão fosse imune a qualquer tentativa de censura. Está tudo pronto, Esther. Só falta você apertar o botão, e o mundo vai saber a verdade. Esther respirou fundo, olhando para os papéis e os arquivos na mesa à sua frente. O plano estava montado, uma transmissão ao vivo que mostraria tudo, os arquivos de Hugo Ferraz, as provas de corrupção, a lista de políticos, empresários, médicos e militares envolvidos, e claro, o nome de Carlos Araújo, o senador que coordenava tudo. Mas havia uma coisa que Esther não sabia. Enquanto ela preparava sua última jogada, Hugo Ferraz estava jogando uma carta ainda mais poderosa. Na mesma hora, em uma sala escura em algum lugar do Brasil, Hugo estava assistindo a tudo. Ele sabia o que Esther estava planejando. Mas tinha uma última carta para jogar, algo que poderia virar o jogo. Hugo tinha uma última arma, um vídeo. Um vídeo gravado anos atrás, onde Esther, ainda uma criança, era filmada em um evento de caridade, ao lado de seus pais, em uma situação que poderia ser interpretada como comprometedora. O conteúdo do vídeo não era tão importante quanto a imagem que ele poderia criar. Se ele fosse liberado ao público, a imagem de Esther seria destruída. Ela passaria de heroína a vilã, com a mídia se voltando contra ela. Ele tinha certeza de que a imprensa, com seu poder de manipulação, usaria isso contra ela. Esther sabia que o risco estava ali, mas o que ela não sabia era que Hugo tinha forjado uma mensagem falsa de que ela havia colaborado com a rede desde o início,
antes de sua grande fuga. A mídia, como sempre, estava pronta para dar credibilidade ao que era mais polêmico. Quando Esther apertou o botão e a transmissão começou, ela não sabia que Hugo já havia preparado o cenário perfeito para a destruição de sua imagem. O vídeo começou a circular simultaneamente nas redes sociais, e logo a mídia começou a se voltar contra ela. Mas Esther não se intimidou. Ela sabia que estava no controle da situação agora. Sua transmissão ao vivo começou com uma explosão de informações: os arquivos, as contas secretas, os contratos obscuros e os nomes dos criminosos que mantinham o sistema de pé. Ela mostrou provas irrefutáveis, sem medo. Ela sabia que, por mais que a mídia tentasse destruir sua imagem, a verdade não poderia ser apagada. O público, agora consciente da magnitude da corrupção, começou a se mobilizar. Aos poucos, a resistência popular cresceu, e a pressão sobre o governo e os aliados de Hugo aumentou. Mas, por dentro, Esther sentia que o peso da traição estava cada vez mais presente. Seu pai ainda estava em perigo, e ela sabia que a rede poderia não parar por aí. Não apenas ela estava sendo atacada, mas também seus aliados estavam correndo risco. Em uma reviravolta inesperada, Dandara entrou correndo no quarto, com o rosto pálido. Esther, eles estão vindo. O governo começou a reagir. O senador Araújo está pedindo a prisão de todos os envolvidos nesta operação, e eles estão mandando um exército de agentes para nos caçar. Esther olhou fixamente para a tela do computador, onde as provas estavam sendo transmitidas ao vivo. A justiça parecia iminente, mas a sensação de estar sendo perseguida por um sistema imenso, controlado pelos maiores criminosos do país, era avassaladora. Ela respirou fundo. Não vamos recuar. O mundo agora conhece a verdade, Dandara. Mesmo que tentem nos parar, já fizemos nossa parte. Mas o que Esther não sabia era que, em meio ao caos, um de seus próprios aliados tinha uma intenção diferente. Carlos Araújo, o senador, tinha aparecido no cenário com uma aliança secreta com Hugo Ferraz, pronto para entregar Esther à justiça em troca de imunidade. Carlos havia ajudado a criar a rede, mas, vendo a maré virar, ele decidiu mudar de lado, entregando informações cruciais para o governo e comprometendo-se a derrubar a operação. Quando Esther foi avisada de que o senador havia se entregado, a sensação de traição foi ainda mais forte. Mas algo dentro dela não a deixou desmoronar. Ao invés disso, ela usou essa informação a seu favor, revelando mais nomes de envolvidos na rede, incluindo políticos que ainda estavam escondidos nos bastidores, e fazendo com que o público pedisse justiça com mais força do que nunca. Era a guerra final. Ela não tinha mais nada a perder. Seu pai, ainda sob risco. Mas a justiça, essa, estava prestes a prevalecer. No final, o sistema tentava esmagar Esther, mas a força do povo não poderia ser contida. O apoio popular cresceu exponencialmente, forçando o governo a tomar medidas drásticas para tentar controlar a situação. As autoridades internacionais, envolvidas na cobertura da história, começaram a fazer investigações paralelas, que levariam à queda de ministros, senadores e até à prisão de várias figuras públicas. À medida que as últimas imagens de Esther eram transmitidas, ela apareceu pela última vez diante das câmeras. Seu rosto estava sério, mas determinado. Ela sabia que o jogo estava chegando ao fim, e, embora o preço tenha sido alto, a verdade agora estava em um lugar do qual não poderia mais ser apagada. Esther olhou diretamente para a câmera, dizendo as palavras que, no fim, selaram seu destino. Esta é a minha última mensagem. Eu não me rendi, não recuei e não vou descansar enquanto a justiça não for feita. Isso não é sobre mim, é sobre todos nós. E a rede pode até tentar me calar, mas a verdade sempre encontra seu caminho. Fim da história. Se você chegou até o final, comente leilão, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.